Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Like Concurso, mais uma vez, professor Fernando. Vamos dar continuidade às nossas aulas da parte de gestão de pessoas. E hoje nós vamos ver clima organizacional e cultura organizacional. Professor, mas não seria interessante a gente ver os dois temas em separado? Não. Eu falo que não. Por quê? Geralmente, quando as bancas cobram um assunto cultura organizacional ou clima organizacional, elas, na mesma questão, às vezes cobram o conceito de cultura organizacional e de clima organizacional, tá? Por isso que é muito interessante esses dois temas serem vistos juntos, tá ok? Mas dá para entender, professor, os dois, sim, sem sombra de dúvida, tá? Mas o que eu vou dar a dica para você daqui, para vocês aqui, daquilo que as bancas fazem para tentar confundir clima organizacional com cultura organizacional, tá ok? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, só para você fazer um resuminho rapidinho. Pessoal, o que é o clima organizacional? O clima organizacional está associado ao sentimento do indivíduo em relação à organização, como ele se sente. Então, o clima organizacional, às vezes, ele é muito particularizado, individualizado. Por quê? Uma pessoa pode estar achando que o clima está bacana na organização, chegando, nossa, mas que clima bom, hein? Que pessoal bacana. Pode ser outra pessoa que chega, nossa, mas que clima pesado, né? Então vai depender de pessoa para pessoa. Lógico que o ambiente influencia no clima organizacional, sim, tá? Mas tem que tomar cuidado. O clima organizacional ele não influencia na cultura, no ambiente, mas o ambiente influencia no clima organizacional. Então vamos lá. Clima organizacional é como o indivíduo ou os indivíduos se sentem em relação à organização. Isso pode ser bom, pode ser ruim, pode ser quente, pode ser frio, pode ser motivador. Outra coisa importante também, o clima organizacional ele é irmão gêmeo da motivação. Um bom clima organizacional tem grande tendência das pessoas estarem altamente motivadas. E um clima organizacional ruim, ele pode trazer uma desmotivação nas pessoas, tá ok? Uma relação importante aí com um tema chamado motivação, relacionada ao clima organizacional. O clima organizacional, ele é irmão gêmeo da motivação, tá ok? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui no nosso material para elucidar mais um pouquinho sobre isso, ó. Então, vamos falar do clima organizacional primeiro, depois a gente fala da cultura, tá? Na hora que chegar na cultura, eu vou fazer um resuminho da cultura para você também. O clima organizacional está intimamente ligado à moral, né? A moral, às normas, às regras, mas regras morais. Normas e regras é cultura organizacional, mas está ligado à moral e à satisfação, olha só a motivação aqui, ó, das necessidades humanas dos participantes. Então, o clima organizacional está relacionado à motivação. O clima pode ser saudável ou doentio, ele pode ser quente ou frio, ele pode ser negativo ou positivo, ele pode ser satisfatório ou insatisfatório, tá? Quem já estudou teoria das motivações deve lembrar da teoria dos dois fatores de Herzberg, né? Fatores satisfacientes e fatores insatisfacientes. Tem a ver, então, com motivação? Lógico que tem. Dependendo de como os participantes se sentem em relação à organização. Gente, essa frase aqui, ela é importantíssima, ó. Veja que é um sentimento. Esse sentimento ele pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa enxerga o clima como positivo e outra pessoa pode enxergar o clima como negativo. Tá? Então isso vai depender de pessoa para pessoa. Isso cai muito em concurso, mas muito, tá? É como a pessoa se sente em relação à organização. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente
partir aqui no nosso horizonte. Bacana. Olha só, vamos lá. O clima organizacional refere-se ao ambiente interno que existe entre os participantes da empresa, o ambiente interno. Ah, professor, se falar então que o clima organizacional é o ambiente externo, a competição é... Não, interno. Está intimamente relacionado com o grau de motivação dos seus participantes. O termo clima organizacional refere-se especificamente às propriedades motivacionais do ambiente. Ou seja, aqueles internos da empresa que levam à provocação de diferentes espécies de motivação aos seus participantes. Então, ó, intimamente ligado à motivação, o clima organizacional, tá? Muito bem. Vamos tocar o nosso barquete aqui. Em termos gerais, de forma geral, o clima organizacional depende das condições econômicas da empresa, do estilo de liderança utilizado, tudo aquilo que influencia, né? De políticas e valores existentes, da estrutura organizacional, das características das pessoas que participam da empresa, da natureza do negócio, do estágio de vida da empresa, ou seja, e etc., né? Isso aqui não é exaustivo, né? Exemplificativo. Inclusive, a cultura organizacional influencia sobre o clima organizacional. Essa relação é importantíssima, tá? Professor, o que é a cultura organizacional? O que é a cultura? A cultura organizacional são as normas, as regras, os valores, os artefatos, que a gente já vai ver, né? Os pressupostos básicos, ou seja, tudo aquilo que uma organização tem como identidade, como a sua alma. A cultura organizacional é a alma da organização, tá? A cultura é a organização como um todo. E o clima organizacional é como a pessoa se sente, olha só, o indivíduo, ó, como a pessoa ou as pessoas se sentem em relação à organização, tá? Então, o clima é influenciado por vários fatores. O clima mapeia o ambiente interno, que varia segundo a motivação dos agentes. Ó, de novo, mapeia o ambiente interno, não é o externo. Em seguida, aprende as reações imediatas, satisfação e insatisfação pessoal desses agentes, dessas pessoas. A situação do trabalho, a identificação com a organização, a perspectiva de carreira constituem sistemas de referência simbólico e molda as ações de seus membros segundo certo figurino, segundo certo encorpamento. Ao servir de elo entre passado e presente, contribuem para a permanência e coesão da organização. Professor, o que as organizações devem fazer? O que elas devem fazer? As organizações elas têm que avaliar, elas têm que medir esse clima organizacional. Elas têm que fazer a medição desse clima organizacional para saber o que ela precisa fazer para que as pessoas ou deixem de estar desmotivadas e passem a estar o quê? Motivadas, né? Quais são as estratégias, né? Isso depende da organização? Depende, né? Depende do tipo da organização, do tamanho da organização também, tá? Mas não se esqueça, o clima ele mapeia o ambiente interno, tá? Não se esqueça disso. O clima organizacional constitui, em meio interno da organização, a atmosfera psicológica, características de cada organização. Interessante, tá? Isso aqui. O que quer dizer isso, professor? O clima organizacional, ele também, não posso dizer que ele se repete de uma organização para outra. Por quê, professor? Não, assim como a cultura, né? Por que não se repete? As pessoas são diferentes, o ambiente é diferente, os estímulos são diferentes. Ela pode ser até parecida. O clima organizacional de uma organização pode ser até parecido, mas idêntico nunca, tá? Outra questão de concurso também. Muito bem, e o que é a cultura, né? O que é a cultura? Cultura organizacional, né? Faltou só o títulozinho, mas o que foi empregado, né? Na cultura. A cultura, gente, ela influencia o clima organizacional. Essa é a relação principal entre os dois, tá? Mas a cultura, ela é muito ligada
a identidade da organização. Eu costumo dizer que a cultura é como se fosse a alma da empresa, a individualidade, não é questão de indivíduo, né, mas a individualidade daquela organização. E com essa afirmação a gente consegue determinar que a cultura ela é única de organização para organização, tá? Ela também não se repete, é uma identidade única. Então a cultura compreende um conjunto de propriedades do ambiente de trabalho percebidas pelos empregados, né? Os empregados percebem, né? Constitui-se numa das forças importantes que influencia o comportamento nas organizações, né? O tipo da cultura. Compreende, além das normas formais, por que são normas formais, professor? Oficiais, né? Um conjunto de regras não escritas. Olha só que interessante, ó. Então, professor, na cultura organizacional eu tenho normas que estão escritas, tem, lógico. Isso chama-se artefatos, né? E existem normas que não estão escritas? Tem. Aquelas que são praticadas. Você chega num local assim, o cara está executando uma tarefa, pergunta, por que você está fazendo essa tarefa desse jeito? A resposta geralmente né? Porque sempre foi feito assim. Mas onde está escrito? Não. Toda vez a organização, ela sempre fez desse jeito. Isso é o quê? Uma regra não escrita. Isso é cultura organizacional. Que condicionam, né, esses dois, escritas ou não, né, formais ou informais, que condicionam as atitudes tomadas pelas pessoas dentro da organização. Por esse motivo, o processo de mudança é muito difícil, exigindo cuidado e tempo, né? Professor, tem como mudar a cultura? Tem, né? Tem como, lógico que tem como mudar a cultura. É simples? Não, não é simples mudar, né? Existe aquela técnica de mudança do Kurt, né? Do Kurt, você deve ter visto aí com o professor Luiz Antônio. Para fazer uma mudança na organização, eu preciso descongelar aquela situação, né? Fazer a mudança que eu tenho que fazer e recongelar, né? E recongelar aquela situação. É muito difícil? É muito difícil, tá? Professor, vamos mudar as pessoas. Às vezes não adianta, né? A cultura está tão arraizada, tão fervorosa naquele ambiente, que mudar peças vai ser só mudar peças. A cultura continuará imperando da sua forma. Ajuda muito. Para obter uma mudança duradoura, não se deve tentar mudar as pessoas, mas as restrições organizacionais, né? Olha só, isso que eu falei, ó, não deve-se tentar mudar pessoas. Não deve-se tentar mudar. O que eu falei? Mudar pessoas. Às vezes eu mudo, mas as restrições organizacionais continuam as mesmas. As normas continuam as mesmas. As práticas continuam as mesmas, né? Eu vou mudar pessoas que a cultura não vai sofrer a alteração que eu desejo. Então, as restrições organizacionais que operam sobre elas. A cultura da organização envolve um conjunto de pressupostos psicossociais, como normas, valores, recompensas, né? Como que eu recompenso essas pessoas? O poder é importantíssimo em cultura organizacional, sendo atributos intrínsecos, ou seja, internos da organização. Então, a cultura organizacional também é um aspecto que interno das organizações. Então, questão de concurso, não adianta, para mudar a cultura, falar, qualquer questão que falar, olha, para mudar uma cultura, basta mudar as pessoas. Falso. Eu tenho que mudar o quê? As restrições organizacionais que influenciam as pessoas, tá? Então, lá, segundo Robbins, a cultura de organização pode ser descrita em relação a 10 características principais. Então, o Robbins ele elencou 10 características para dizer quais são, né, a relação, o que para ele pode ser descrito como a organização cultural. Identidade dos membros influencia na cultura? Sim. A ênfase do grupo em fazer alguma atividade, né? O foco nas pessoas, a integração das unidades, isso influencia. O tipo do controle, né? A tolerância a riscos ou não. Uma empresa mais tolerante a risco, ela vai ter uma cultura, outra menos tolerante vai ter outra cultura, mais rígida, né? Critérios de recompensa.
Tolerância a conflitos, né? Conflitos, eles não são zerados, eles podem ser evitados, né? Qualquer organização tem conflito. Orientação, meios, fins, né? Onde a gente quer chegar, né? E foco em sistemas abertos. Tudo isso aí vai influenciar na cultura organizacional, segundo Robbins, tá? Professor, precisa decorar isso aí? Não, né? Lógico que não. Nada em concurso você tem que decorar. Ah, é, professor? Não. Você tem que aprender. Gente, depois que você aprende os principais conceitos, as palavras-chave, ninguém tira de você, tá ok? Vamos lá. Níveis de cultura. Níveis de cultura. Quem falou sobre nível de cultura, professor? Esse cara que é importantíssimo, né? O Robbins é importante, o livro dele sobre comportamento organizacional, mas o cara dono da ideia de cultura organizacional chama-se Shane, né? Então, o Shane, ele é o grande norte que as bancas de concurso procuram para elaborar questões de concurso, tá ok? Então, segundo Shane, a cultura existe em 3 níveis. O nível do artefato, o nível dos valores, ok? E os níveis do pressupostos básicos, né? O nível dos pressupostos básicos. Professor, o que é que eu preciso saber? Bacana, tá? Esses 3 níveis caem muito. Isso aqui a gente tem que guardar, tá? Então, vamos lá. Quais são os 3 níveis? Os artefatos, os valores e os pressupostos básicos. Os artefatos, os valores e os pressupostos básicos. Professor, como que cai na prova? Por exemplo, o artefato. O artefato, ele não é tão difícil de você encontrá-lo na prova. Fala, olha, estamos falando, diga aí o que é. Artefato. Como que vai ser artefato, professor? Então, ele é o primeiro nível, né? Primeiro nível, segundo Chain. É aquilo que percebemos de cara. É aquilo que está na cara. Como assim, professor, percebemos de cara? Tudo aquilo que conseguimos enxergar. Ah, é, professor? Tudo aquilo que conseguimos enxergar? Sim. As cores da organização, como as pessoas penteiam o cabelo, se elas usam uniformes ou não. É tudo aquilo que eu consigo ver de cara. Isso chama-se o quê? Artefatos. Os artefatos são tudo aquilo que a gente consegue ver de primeiro. Você chegou na organização, você vê a disposição das mesas. Você está vendo o quê? Artefatos culturais, tá? Mas vamos lá, os produtos, os padrões comportamentais, o vestuário, o espaço físico, tudo isso a gente chama do nível de artefato. E os valores, professor, que é o segundo nível. Já vou passar um macetinho bacana para vocês aí. O segundo nível, que são os valores, são relacionados com as crenças, né? Com uma crença no que é certo e no que é errado. Deixa eu só mudar aqui para você, né? Está errado ali. Mo não, né? Relacionados com a crença no que é certo e o errado dentro da organização. No que é certo e no que é errado, né? No que é certo e errado dentro da organização. Está escrito? Não. Se tiver escrito, o que é? Um artefato que eu não consigo ver? A norma escrita, olha só, a norma escrita, ela é um valor ou um artefato? Artefato. Tudo aquilo que eu consigo ver é artefato. Então, relacionados com a crença no que é certo e errado dentro da organização, relacionado à moral, valores, né, costumes, os bons costumes, né, os maus costumes também, podem ser percebidos nas histórias, nas lendas, na linguagem, nos símbolos, né, a lenda, ó, vai passando ali, ó, aquele ali é o maior vendedor de todos os tempos da organização, né, é uma lenda viva. Valor é um valor, né, ele é um exemplo na organização. Então, os valores, gente, eles não estão escritos, são crenças no que é certo ou errado dentro da organização, muito relacionado à moral. Artefatos, aquilo que está na sua cara. Valores, relacionados às crenças, aos costumes. E, professor, e os pressupostos básicos, né, que são o terceiro nível, importantíssimo também. O pressuposto básico, ele é um pouquinho mais profundo que os valores. A gente chama de
verdades inquestionáveis. A gente chama de pressupostos enraizados, que criaram raízes. Tipo assim, a nossa empresa é como se fosse uma família. Tá? Mas surgiu onde? Lá no início. Lá com os fundadores, né? Então, é uma coisa um pouco mais antiga, uma coisa que é mais forte, né? Então, são as verdades inquestionáveis para aquele grupo de pessoas. São aqueles valores que foram assumidos como verdadeiros e por isso são de difícil mudança. São valores arraigados. Olha só, eles são assumidos como verdadeiros. Interessante isso, tá? Para aquele grupo, aquilo ali é uma verdade inquestionável. Vou dar um exemplo para você aqui, não sei se você vai me entender, para você entender o pressuposto básico. Eu vou me utilizar de um exemplo do trote nas faculdades. Ah, professor, o trote é cultura, é cultural. As pessoas praticam, né? É cultural. O trote nas faculdades, o trote violento. O trote violento. Você é a favor ou contra o trote violento, né? Te pergunto. Espero que seja contra, né? Mas quem está participando ali como um aplicador daquele trote violento, olha só que loucura, isso é psicologia. Ele não questiona essa verdade. Para ele, aquilo ali é um rito de passagem que tem que acontecer, porque aconteceu com ele também, tá? E tem que ser violento porque ele acredita, olha só, ele acredita que aquilo ali é algo que tem que acontecer, é inevitável. Para ele, para aquele grupo, é uma verdade inquestionável, mas para outros grupos é uma verdade que é questionável. Então, os pressupostos básicos estão ligados nisso aí, nessa crença, algumas vezes, de algumas situações, que podem ser tratadas por outro grupo de forma que não seja muito bacana, muito transparente. Tá ok? Então, os pressupostos básicos. Mas, professor, como é que cai na prova para não errar? Ó, se estiver falando lá, são verdades inquestionáveis. Pronto, isso você precisa guardar, né? São valores arraigados. Veja que também são valores, né? Os pressupostos básicos também são valores, mas não são um valor qualquer, uma crencinha qualquer, um rito qualquer. Ah, professor, dá um exemplo de um valor que não é um pressuposto básico, né? Todo mundo que entra na organização tem que pagar 1 cento de salgado. É cultural? É. Eu posso chamar isso de pressuposto básico? Não, isso acontece muito nas organizações. É um valor, né? Então, tem que tomar um pouco cuidado. Mas as bancas, às vezes, não gostam muito de explorar os pressupostos básicos como exemplo. O que eles colocam lá para matar aqui a nossa conversa? São verdades inquestionáveis. Gente, se cair isso na prova, você está falando de pressuposto básico. Agora eu vou falar com vocês aqui, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, sobre esses 3 níveis do Chen, falar de uma teoria que escreveram em cima desses 3 níveis, que chama teoria, isso aqui é extra do material, tá? Mas cai em prova também, teoria do iceberg. Teoria do iceberg. Professor, o que é essa teoria do iceberg? Vamos fazer aqui fazer um desenho aqui. Fazer um desenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Vocês viram que o desenho não é o meu forte. Mas estamos aqui. Vamos supor que aqui é o mar. Aqui é o mar, né? Vou botar o mar aqui. O oceano. Oceano. Aqui para baixo aqui é água, né? Água demais, né? E aqui está a superfície. Vamos até fazer um barquinho aqui para fazer um barquinho. Não, professor, não estou sabendo onde o senhor quer chegar, não. Vamos lá, vamos fazer um barquinho. O barquinho está aqui no mar. Aqui. Titanic, barquinho não. Vou falar de um grande navio, Titanic, né, que bateu no iceberg. Isso aqui, gente, é um iceberg. Tá? É um iceberg. O professor está louco, isso não existe. Existe, tá? Existe essa teoria sim, tá? Iceberg. Só que o que é iceberg? É uma pedra gigante de gelo, uma pedra gigante de gelo de água doce, né? A água salgada ela não congela, que se desprende das calotas polares, sejam elas na Antártida ou no Ártico, né? Elas desprendem e caem e ficam vagando ali no mar até um dia chegar nas águas mais quentes e se derreterem ou não, ou ficarem ali por anos, séculos, né?
na região ali de águas mais frias, né? E vai continuando ali. Mas o que tem a ver os níveis de cultura com isso aqui? Ó, a ponta do iceberg. Já ouviu falar da ponta do iceberg? Você já viu aquela expressão? Esse escândalo que está acontecendo aí é apenas a ponta do iceberg. Você já parou para pensar nessa expressão? O que é? A ponta do iceberg é aquilo que eu estou conseguindo ver. O iceberg, gente, aquela pontinha que eu vejo dele ali, não dá 10% do que é o iceberg. Professor, muitas vezes 10, 20% do iceberg. 80% da pedra de gelo está embaixo do quê? Embaixo da água. Então, quando eu falo a expressão, isso é apenas a ponta do iceberg, existem coisas que estão o quê? Submersas. Existem coisas que estão embaixo da água, que vão ser reveladas ainda. Para a teoria dos níveis, aqui essa ponta do iceberg, a ponta do iceberg a gente chama de artefato. Opa! Artefato. Artefato é tudo aquilo que eu consigo ver de cara. O artefato é tudo, então, a ponta do iceberg, que é aquilo que eu estou aqui, ó. O sujeitinho está aqui, ó. Ele está vendo, ó, a ponta do iceberg. Então, ele chega na organização, ele consegue ver. Com 2 dias na organização, ele consegue ver todos os artefatos, como as pessoas se vestem, como que elas penteiam o cabelo. Se ele pegar as normas escritas também, ele consegue ver, né? Em pouco tempo, ele consegue ter associado a essa parte da cultura, nesse nível. Já aqui, no nível intermediário, eu tenho os valores. Valores, as crenças. Tá? As crenças, elas estão aqui. Se eu der uma mergulhadinha, eu consigo ver os valores. Então, eu preciso de mais tempo na organização. Eu preciso estar mais envolvido com as pessoas para enxergar os valores. E por último aqui, no finalzão, o que mais profundo tem que mergulhar mais, eu tenho os pressupostos básicos. Pressupostos básicos, né, que são aquelas verdades inquestionáveis. Verdades inquestionáveis. Vejam só, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso de mais tempo na organização. Tá? Então, os pressupostos básicos eu vou precisar de mais tempo para poder aprofundar, para poder ver. Professor, então essa teoria do iceberg baseada aí no Chen, ela existe? Sim, né? Artefatos, tudo aquilo que eu consigo ver de cara, os valores estão um pouquinho mais escondidos e os pressupostos básicos estão lá no fundo, né? Na maior parte submersa debaixo da água. Tá ok? Bacana, ó. Gente, isso aqui já foi questão de prova da ESAF, né? ESAF que diz que não vai mais fazer concursos, né? Professor? Sim, né? ESAF saiu do ramo de concursos, vai deixar tudo aí para o CESP, FGV, FCC. Então, a banca que fazia os concursos da Receita Federal do Brasil e de alguns ministérios saiu do mercado, né? Muito bem. Professor, outro conceito importante que a gente precisa conhecer é o conceito de cultura forte e cultura fraca. Professor, o que é uma cultura forte ou uma cultura fraca? Primeiro eu vou falar para você como que as bancas tentam te enganar sobre cultura forte e cultura fraca. Eles dizem assim, ó, a cultura forte é quando a empresa é grande. Falso. Não necessariamente. Uma cultura forte, ela está relacionada ao quanto as pessoas abraçam essa cultura, o quanto que elas praticam essa cultura, tá? E a cultura fraca, professor? O quanto as pessoas não abraçam essa cultura. Então, não tem nada a ver com o tamanho da organização. As bancas, elas botam errado dessa forma, tá? Dizendo, olha, cultura forte está associada a grandes organizações. Não necessariamente, tá? Ela está associada ao quanto as pessoas
abraça essa cultura. Então, uma cultura forte é aquela na qual os valores principais são respeitados e compartilhados pelos seus membros, né? Eles aceitam. Quanto mais os membros da organização respeitam e compartilham seus valores, mais forte é a sua cultura, ok? E o que é a cultura fraca? É o inverso disso, né, gente? Não precisa nem perder tempo. Muito bem, vamos ver agora uns conceitos de artefatos culturais. Você viu que os artefatos são tudo aquilo que a gente consegue ver, né? Ver de cara. Então, os principais artefatos culturais são 3 os mais importantes. Artefatos verbais, né? Artefatos comportamentais e os artefatos físicos, né? Os verbais, as histórias contadas para os novos funcionários, né? Os tabus, as proibições, os heróis e os mitos, a imagem de grande família. Vejam só que interessante, né? O artefato verbal, na verdade, é um valor. Você está enxergando? Mas, professor, por que ele vira um artefato? O valor pode virar um artefato? A partir do momento que ele for o quê? Verbalizado. Que ele for descrito por alguém, eu posso chamar ele o quê? De artefato verbal. Aí vai estar na cara que eu vou ver ele? Vai estar na cara, lógico, né? Então, cuidado. Isso aqui é uma questão perigosa, tá? Então, os valores também podem ser considerados artefatos, sim, desde que o quê? Verbalizados por alguém, tá? Contado por alguém. Histórias com E mesmo, tá? Lorota, né? Os tabus, as proibições, né? Muito bem. Artefatos comportamentais, os ritos, rituais e cerimônias que eu consigo enxergar também. Reuniões, festas, treinamentos. Exemplo, todo mundo tem que entrar na empresa, tem que pagar uma festa, né? Isso aí está verbalizado. É um artefato comportamental? É. Se ele é só praticado, é um valor. Mas se ele é verbalizado, se ele é visto, né, enxergado de cara, também é um artefato. Artefatos físicos. Os símbolos, esse aqui é o mais fácil, né? Isso aqui é a definição de artefato. Os símbolos, as normas, né? São artefatos físicos, né? Então, bacana, tá? Então, é uma classificação que pode vir? Pode. Gera polêmica pra caramba em concurso público, tá? Porque os artefatos aqui, eles roubam, entre aspas, né? Algumas coisas que, na verdade, são valores, tá? Mas o que a banca tem que deixar bem claro, olha, esse artefato comportamental, ele foi enxergado por alguém. Isso, então, é um artefato? É. Agora, não é enxergado por ninguém. Ele é só praticado, mas ninguém percebe ele. Aí não é um artefato, aí é um valor puro, tá ok? Muito bem, outra classificação importantíssima, né? Cultura mecanicista e cultura orgânica. Se você já estudou com o professor Luiz Antônio aí as estruturas organizacionais, você sabe que nós temos 2 grandes blocos de estrutura organizacional. As culturas mecanicistas, burocráticas, e as culturas orgânicas, adiocráticas, estruturas mecanicistas, crescem na vertical, e estruturas orgânicas, elas crescem na horizontal, tá ok? Professor, não estou entendendo, procure aí no nosso site, nesse bloco aqui de administração, que você vai ver aí estruturas organizacionais. Mas o que eu preciso entender aqui para a cultura organizacional? Cultura mecanicista e cultura orgânica. As culturas mecanicistas são muito rígidas, formais e com autocontrole sobre os seus integrantes, né? E ela é ideal para que tipo de ambiente? Ambientes que são o quê? Estáveis, que não tenham mudança. Então, vamos lá, ó. Gente, toda vez que você falar de mecanicista, lembra de burocracia, tá? Estrutura burocrática. Cultura orgânica. As culturas orgânicas são mais preocupadas com a interação com o meio ambiente, são flexíveis, adaptáveis e informais. Elas são ideais para ambientes o quê? Dinâmicos. Professor, dá um exemplo de uma estrutura organizacional orgânica. Google, os caras não têm horário para entrar, não têm horário para sair, pode trabalhar de madrugada, pode ir de bermuda, não tem regras rígidas, são flexíveis. O cara pode estar no Japão, só tem um detalhe, ele tem que entregar o quê? Um
resultado, tá ok? Então, as culturas orgânicas, como se fossem seres vivos, né? Lembre sempre disso, são mais preocupadas com o ambiente como um todo e são flexíveis, adaptáveis e informais. Enquanto que as mecanicistas são mais rígidas, formais, muito parecido aí, né? Parecido não, né? São características da burocracia, tá ok? Então, dois conceitos importantes aí também. Cultura dominante e subculturas. Por que isso que é uma cultura dominante e uma subcultura? Aí sim, esses dois são relacionados a grandes organizações, tá? Grandes organizações. As grandes organizações, elas têm a cultura dominante. Exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem a cultura dominante, né? As pessoas que ligam, que trabalham numa agência do Banco do Brasil, ligam para outra, elas sabem que alguns termos, né, vão ser iguais, né? TED, DOC, confirma uma transação, eles têm lá os seus jargões, né? Tem a sua cultura lá, tem as suas normas também. Então tem uma cultura, mas só que dentro do próprio Banco do Brasil, por ele ser muito grande, eu tenho o quê? Subculturas. Rio Grande do Sul de um jeito, Rio Grande do Norte de outro jeito, então cada região, né, vai ter a sua subcultura, porque é influenciada para aquele local onde está. Então, cultura dominante e subcultura é relacionado a grandes organizações. Esse sim. Cultura forte e fraca, não. Aqui sim. Cultura dominante refere-se aos valores essenciais que a maioria dos seus funcionários compartilham, né? E subculturas ocorrem em grandes empresas, refletindo problemas, experiências, desafios de cada setor, de cada região, né? Então, aqui sim nós temos a relação com grandes organizações, tá ok? Dá para facilmente de entender. Ok? E aprendizagem e comportamento organizacional, né? Por que tem a ver com a cultura, né? O comportamento organizacional nos dias de hoje? Por que é importante? Por que ele influencia, né? Em primeiro lugar, o comportamento organizacional é estudo do indivíduo e grupos em organizações, né? Então, o comportamento, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Grupos nas organizações. As dramáticas mudanças nas organizações atuais envolvem preocupação renovada com o serviço de cliente e com o alto desempenho nas organizações, né? Então, o comportamento organizacional é importantíssimo. As dramáticas mudanças nas organizações atuais envolvem preocupação renovada com o serviço ao cliente e com o alto desempenho, né? O respeito por diferenças é um tema-chave nas organizações cujas forças de trabalho são crescentemente diversas em treinamentos em termos de sexo, raça, etnia, idade e capacidade física. Tá? Então, vamos lá. As organizações, elas, dentro do seu comportamento, elas sofrem variáveis, né? Variáveis, raça, etnia, sexo, né? Capacidade física. A gestão da qualidade total requer um comprometimento total com a alta qualidade, aperfeiçoamento contínuo e foco no consumidor. Espera-se que os gerentes do atual ambiente de trabalho ajam mais como treinadores e facilitadores do que como tradicionais chefes e controladores do passado. A aprendizagem no comportamento organizacional. O aprendizado organizacional é o processo de adquirir conhecimento e utilizar informações para adaptação bem-sucedidas às circunstâncias das mudanças. Envolve mais do que somente ler o livro. É necessário também se comprometer a aprender sempre com a própria experiência. O comportamento organizacional é uma disciplina aplicada baseada em métodos científicos. Usa a abordagem de contingência, reconhece que as práticas gerenciais devem estar sob medida para se encaixar na natureza exata de cada situação, né? Hoje nós temos as organizações, elas são influenciadas pelo ambiente, né? E hoje qual que é o tipo de organização ideal? A resposta sabe qual que é? Depende. Depende do quê? De cada situação. Organizações com ambiente de trabalho. Uma organização
é um grupo de pessoas que trabalham juntas em uma divisão de trabalho com um propósito comum. As organizações requerem tanto recursos materiais, como tecnologia, capital, matérias-primas, como recursos humanos, né? Pessoas que realizam o trabalho necessário. Então, como sistemas abertos que as organizações têm que caminhar para isso, tá? Professor, existem sistemas fechados? Existem, né? O que é um sistema aberto, professor? O sistema aberto é uma organização que sofre influências do meio ambiente. As organizações obtêm recursos de seu meio ambiente, transformam-os em produtos finais e serviços e os devolvem ao meio ambiente para o consumidor. Natureza do trabalho gerencial. Um gerente é qualquer pessoa dentro da organização a qual uma ou mais pessoas se reportam. As 4 funções da gerência são planejar, organizar, liderar e ter controle, né? Professor, mas eu aprendi que as 4 funções da administração são planejamento, organização, direção e controle. Sim, da organização. Do gerente, da gerência, eu mudo direção para liderança. Liderança é importantíssimo. Os gerentes desempenham vários papéis interpessoais que influenciam na cultura e no clima organizacional, de informação e de decisão, e ao mesmo tempo trabalham com redes de pessoas, tanto dentro quanto fora da organização. O desempenho gerencial baseia-se numa combinação de habilidades básicas, técnicas, humanas e conceituais, tá? A gente vai ver aí em gestão por competências. Ética na influência do comportamento humano. O comportamento ético é aquele aceito como moralmente bom e certo, em vez de mal e errado, né? A gente viu aí já nas nossas aulas de ética. Isso influencia a cultura? Sim, né? Não está mexendo com a moral? Se mexeu com a moral, influencia. Entre as formas de encarar o comportamento ético, temos a visão do individualismo, do utilitarismo e dos direitos morais e da justiça. O local de trabalho é uma fonte de possíveis dilemas éticos e culturais também, em que as pessoas podem ser requisitadas ou tentadas a fazer coisas que violam padrões éticos. Influencia na cultura. A responsabilidade social da organização é a obrigação de agir de forma ética como um todo. Os focos dos comportamentos organizacionais podem ajudar a desenvolver e manter ambientes de trabalho que ofereçam em seu membro alta qualidade de vida no trabalho, ao QVT, tá? São assuntos que a gente vai ver aqui ainda, tá? Comportamento organizacional, vou dar uma ênfase, né? Mas a gente está fazendo a relação com cultura e clima organizacional, e qualidade de vida no trabalho, QVT também é um tema que a gente vai ver específico aqui com vocês também ainda, tá ok? Mas vamos lá, cultura e clima organizacional. Primeiro ênfase, tem que estudar os dois juntos, professor? Eu acho que devem, porque as questões de concurso às vezes vão querer confundir você aí entre esses dois conceitos, tá? Clima organizacional, como a pessoa ou as pessoas se sentem em relação à organização. Cultura organizacional, muito ligada à moral, muito ligada às normas, às regras, às crenças, os valores, né? Que essas pessoas conseguem enxergar de cara. Quando é de cara é pressuposto básico, quando não, são valores, e quando são enraizados, são verdades inquestionáveis, são pressupostos básicos. Tá ok? Vamos resolver algumas questõezinhas aqui para a gente poder fechar esse assunto com maestria. Vamos lá, questão número 1. A socialização dos funcionários é uma forma de transmissão de cultura organizacional. Isso, ó, colocar as pessoas para conviverem. Os recém-contratados são apresentados aos elementos de uma organização e, assim, aprendem, entre outros aspectos, formas de agir e comportamentos esperados na organização. Os estágios de socialização ocorrem, vamos lá, no momento da expectativa e preparação no ingresso também, no momento de estágio, após o ingresso, quando ocorre ajustamento e integração. Vamos lá. Os estágios de socialização ocorrem no momento da expectativa e preparação? Será? Letra B. No processo seletivo,
por meio de informações da internet, conversas com colegas, já que já começa essa interação, e depois do ingresso no estágio obrigatório, quando tiver realizado os treinamentos de sua área? Essa eu estou achando que é um pouquinho mais completa, mas vamos ver. Esse estágio, né, ele acontece no momento do ingresso, só no momento do ingresso, com a palestra de recepção, informações iniciais do cargo, bem como na devolutiva para avaliação de desempenho? Será que é só nesses momentos? Na posse, no momento da posse, né, quando o servidor de gestão de pessoas apresenta as informações do cargo, em reuniões, efetua leitura de manuais de cargos e salários? No momento da letra E, no momento da preparação do candidato na ambientação da aposentadoria, será que é só nesse momento que vai ter? Né? Não, né? Vamos lá, vamos ver a letra A de novo. Ó. No momento da expectativa e preparação, né, lá, ó, os estágios de socialização ocorrem no momento de expectativa e preparação, a pessoa já está interessada, no ingresso na organização e também no momento do estágio após o ingresso, quando ocorre o ajustamento e a integração definitiva. A letra A é a nossa resposta, né? A letra A. No momento da expectativa e preparação para entrar na organização, no ingresso e também no momento de estágio após o ingresso, quando ocorre o ajustamento e a integração desse sujeito. Ok? Lá, questão de número 2. Questão de número 2. A respeito do clima organizacional e clima psicológico, assinale a opção correta. Então, agora é clima. O clima psicológico está associado às percepções afetivas e descrevem a percepção individual do ambiente de trabalho. Olha como o indivíduo se sente em relação à organização. Vamos ver. Tanto o clima organizacional quanto o psicológico têm, na base de sua compreensão, a conformidade estruturada em recompensas e padrões de cooperação de grupo. A gente não falou isso, vamos ver. O clima organizacional está associado à natureza avaliativa e aos aspectos cognitivos sustentados pelos indivíduos. Será que em nenhum momento ainda eu vi como a pessoa se sente em relação só na letra A? O clima psicológico está associado aos aspectos cognitivos e afetivos partilhados no grupo? Letra E. O clima organizacional tem como base a satisfação no trabalho, os valores, as crenças, sai fora. Valores, crenças e normas partilhadas do grupo se refere ao quê? A cultura organizacional. Por isso que eu falo, tem que estudar clima e cultura organizacional junto. Toda vez que cobrar, ele vai. Então, o que está errado aqui, professor? Como que eu faria para consertar isso aqui? Cultura organizacional. Aí sim está ligado aos valores, às crenças, né? Então, a letra A que fala, ó, o clima psicológico está associado à percepção, o clima organizacional, afetivas e descreve a percepção individual do ambiente de trabalho. É como a pessoa se sente em relação à organização. Questão de número 3. Acerca da cultura organizacional, julgue o item subsequente. As práticas de socialização possibilitam a adaptação de novos funcionários à cultura organizacional dominante. Beleza. Como exemplo de práticas socializadoras, podem ser citadas as individuais, as seriadas, as aleatórias, as formais e as informais. Verdadeiro, tá? O professor não falou isso, mas tá, agora vamos falar, ó. Então, o que são essas práticas de convívio para a pessoa se ambientar na organização? Socializadoras, conviver com as pessoas, que podem ser individuais, né, entre duas pessoas, né? As seriadas, em série, né, fazer uma programação. As aleatórias, o cara vai fazer visitas aí essa semana, né? As formais, que estão escritas, né? E as informais, são formas das pessoas se adaptarem, os novos funcionários se adaptarem à cultura da organização, tá? Questão aí, fácil e certo. Já está. As pesquisas de climas organizacionais revelam percepções cognitivas compartilhadas pelos membros de uma mesma cultura organizacional,
possuem natureza descritiva e são consideradas ferramentas objetivas, sim, não são subjetivas, e seguras para análise de diagnóstico por parte da organização. Questão de número 4, está o gabarito que certo. Então, as pesquisas de clima organizacional revelam percepções, como as pessoas se sentem em relação à organização, compartilhada pelos seus membros, né, essa ideia compartilhada, de uma mesma cultura, né, de uma situação interna. Beleza, aí a questão número 4, perfeita, certíssima. Questão número 5, vamos direto aqui para a questão. Cultura organizacional consiste no conjunto de decisões administrativas que estabelece processos mensuráveis de gestão de pessoas e explica o processo simbólico subjacente às relações de trabalho. Gente, ó, professor, o que está errado aí? Falou de valores, falou de normas, falou de pressupostos? Não, né? Então, é um conjunto de decisões administrativas, só isso. Eu posso dizer que só isso são... Não, né? Vai mais além das decisões, porque elas podem ser o quê? Formais ou informais, né? Errado aí, tá? Tá muito restritivo. Questão de número 6, vamos direto para a questão. Cultura organizacional dominante se expressa nas experiências comuns de alguns dos seus membros e reflete os problemas, experiências e situações de diversos departamentos, ainda que geograficamente dispersos. Errado? Errado. Por que está errado, professor? Isso aqui é característica do quê? De subcultura. A cultura dominante não, tá? A subcultura que é o quê? Espalhada em diversos departamentos, né? Em várias posições. Lembra que o exemplo que eu dei do Banco do Brasil para vocês? Então isso aqui é o quê? Subcultura e não cultura dominante, tá? E não cultura dominante. Errado aí. Viu como é que é importante conhecer aqueles termozinhos lá? Questão de número 7. Uma cultura organizacional dominante precisa de elevado grau de formalização, isto é, procedimentos e regulamentos que revelem a departamentalização dos processos e meios de documentos e ações da organização. Ó, se eu estou departamentalizando muito a organização, ela é grande, na verdade eu não tenho uma cultura dominante, eu tenho o quê? Uma subcultura. Também aqui tá errado, tá? O que deixou errado isso aqui, ó. Departamentalização, dividir em departamentos, isso vai deixar a cultura dominante? Não. Vai deixar o quê? Um aspecto de subculturas, tá ok? Falsa, questão número 7. Questão de número 8, vamos lá direto para a questão, sem precisar ler aqui. A cultura de uma organização atua como um elemento unificador, pois mesmo que os indivíduos possuem características individuais diferentes, eles pensam e criam soluções de forma semelhantes, aproximadas, a fim de que os objetivos finais sejam alcançados. Gente, isso aqui é uma definição perfeita de cultura, ó. Atua, mesmo que as pessoas são diferentes, né, os indivíduos são diferentes, a cultura ela costuma ser praticada de uma forma meio que uniforme, né, semelhante. E o que é o clima organizacional? É como essas pessoas se sentem em relação à organização. Então, certinho, 8 aí, ó. Questão de número 9. O nível de favorabilidade do clima organizacional, né, de favorável, né, pode ser avaliado com base em taxas de turnover e de absenteísmo, em resultados de avaliação de desempenho em tipos de queixa de serviços médicos. Beleza, né? O que é o turnover, né? Essa rotatividade nas organizações. Será que isso aí pode revelar alguns dados para o clima organizacional? Pode, né? E também absentismo, né? Assim, ausências, faltas, isso aí pode dar alguns nortes sobre se o clima está bom ou ruim? Sim. Em resultado de avaliação de desempenho também pode trazer informações importantes para a pesquisa de clima, sim. E tipos de queixa no serviço de médico também pode ser fatores que são favoráveis para se chegar numa avaliação correta se o clima organizacional ele é bom ou ele é ruim. Perfeita a questão de número 9. Sim, como as pessoas, tipos de queixas, ó, como as pessoas se sentem em relação à organização. Elas não ficam ligadas à organização, elas faltam muito, né? A avaliação de desempenho dela não está bacana e ela está tendo muitas queixas no serviço médico. Isso pode ser sintomas de um clima organizacional ruim. Ou, se forem coisas positivas, né? Clima bom. Questão de número 10.
O clima organizacional diz respeito ao funcionamento das organizações, ao passo que a cultura organizacional refere-se às razões de funcionamento de determinada forma. Vamos lá, ó. O clima organizacional diz respeito ao funcionamento das organizações. Motivação, beleza. Ao passo que a cultura organizacional refere-se às razões do funcionamento de determinada forma, como que deve ser feito, pelas normas, pelas regras, pelos valores. Perfeito, né? Perfeita essa definição, ó. O clima organizacional diz respeito ao funcionamento das organizações, que são influenciadas individuais, como as pessoas se sentem em relação à organização, que são influenciadas pela motivação, tá? Ao passo que a cultura organizacional refere-se às razões do funcionamento de determinada forma. Por que que é feito desse jeito? A cultura organizacional responde. Perfeita essa questão aí. Questão de número 10. Conforme pesquisas atuais, o individualismo e o coletivismo são importantes aspectos da cultura organizacional. Perfeito, né? Por que que as pessoas atuam de forma individual ou coletiva? Está ligado, sim, à cultura organizacional, né? Ok. Lembrando que a cultura organizacional ela influencia o clima não tem esse poder, mas vamos lá. Os rituais culturais, os ritos, né, são importantes para a história da trajetória organizacional, por meio de ritos de renovação, melhoria de estrutura ou ritos de integração, boas relações emocionais de trabalho. Você acha que isso é importante para uma boa cultura organizacional? Sim, né? Os ritos, né, eles são importantes elementos dos valores das culturas organizacionais. Se esses ritos eles forem verbalizados ou forem expostos de uma forma que as pessoas conseguem enxergar, eles serão considerados também artefatos. Questão de número 13. O desafio das diversidades na atualidade faz que os valores organizacionais da gestão estejam fundamentados em uma cultura integrada, na oferta contínua de oportunidades e na liderança orientada ao desenvolvimento humano nas organizações. Perfeito, gente. Ó, os desafios da diversidade, né? E desafia é muito, né? Relação a sexo, cor, né? Religião, né? Então tudo isso é um desafio mesmo, né? Na atualidade, que faz que os valores organizacionais das gestões estejam fundamentados em uma cultura integrada, com várias variáveis, né? Desculpa a redundância aí, né? Com várias situações diferentes, na oferta contínua de oportunidades, na liderança orientada ao desenvolvimento humano nas organizações, preocupada com o ser humano. É um bom caminho nos dias de hoje, né? 14. Acerca da cultura organizacional, assinale a opção correta. A cultura define mais padrões de comportamento subjetivos, subjetivos não, do que objetivos em relação aos grupos e equipes de trabalho, evitando assim o aumento do adoecimento do trabalho? Não, né? A cultura, o comportamento ele tem que ser objetivo. A terceirização é um elemento da cultura organizacional e os processos de comunicação saudável transmitidos em programas de treinamento são uma intervenção que reduz os efeitos da terceirização sobre a saúde dos trabalhadores. Será que eu posso falar isso, né? Que a terceirização é um elemento da cultura? Sim, né? Os processos de comunicação saudável transmitidos em programas de treinamento são uma intervenção positiva para reduzir o efeito negativo da terceirização na saúde dos trabalhadores? Essa B está interessante, né? Está interessante, mas vamos ver. Vamos ver se tem uma melhor. A linguagem utilizada em comunicações no trabalho é influenciada pela cultura. A linguagem utilizada é influenciada pela cultura e pode ter efeito perverso ou neurótico em função de compreensão das mensagens do emissor? Sim, né? Se ela for mal feita, ela pode ter, sim. Vamos ver. Essa C, para mim, agora ficou melhor que a B. A cultura é uma interferência ou uma abstração que se expressa nos valores sociais como bem-estar, qualidade de vida e saúde, evitando assim as patologias. Será que consigo evitar as patologias, né? As doenças? Não, muito forçado. A cultura é um self da organização, por ser um sistema de cooperação entre indivíduos, diferentemente de sistemas que estimulam a compulsão, não, né? Erradíssima essa letra aí. A resposta é a letra C.
ok? A linguagem utilizada nas comunicações do trabalho é influenciada pela cultura e pode ter efeitos de perverso ou neuróticos em função da compreensão das mensagens do emissor. Se ela for mal elaborada, vai gerar esse fator aí sim, tá? Muito bem. Clima e cultura organizacional entregue para vocês aí, tá? Tranquilo para você fazer a prova. Lá no nosso site temos aulas grátis, o nosso guia de estudo, personal coach, banco de questões e nosso WhatsApp 999-99971-9373, também é o WhatsApp. E se você gostou dessa aula, nos avalie aí, por favor, ok? Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima! Clique like.